Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Expectativa mundial. O resultado da eleição nos Estados Unidos pode ser anunciado a qualquer momento. Donald Trump faz pronunciamento e diz que a eleição está sendo roubada. As manifestações de agora à noite e a contagem voto a voto nos estados decisivos. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Pague, receba e transfira grátis no Pix. E a gente começa indo direto ao vivo aos Estados Unidos para atualizar a contagem de votos na eleição americana. A correspondente Evelyn Bastos está em frente à Casa Branca. Evelyn, boa noite. Quais são as últimas informações da situação por aí nesse momento? Oi, Patrícia. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, neste momento, 5 estados americanos continuam a contagem dos votos e as diferenças nas projeções são mínimas. Então, a gente pode dizer que, por enquanto, tem um empate técnico. Somente no Alasca, Donald Trump tem uma vantagem bem maior do que Joe Biden. Mas as atenções estão mesmo voltadas para os estados decisivos. Nevada, por exemplo, pode dar a vitória a Biden. E a Pensilvânia segue contando milhares de votos que foram entregues pelo correio. A diferença, que lá chegou a ser maior que 200 mil votos, agora registra 50 mil votos a mais para Trump. A Geórgia também corre para terminar a apuração o quanto antes. E mais cedo, alguns oficiais anunciaram que adicionaram 60 mil votos que ainda não haviam sido contabilizados por uma falha nas operações. Patrícia. Obrigada, Evelyn. Daqui a pouco a gente volta a falar com você. Então vamos ver como está a disputa nesses estados aí decisivos, como disse a Evelyn. Primeiro, a votação por colégio eleitoral. De acordo com as projeções da agência Associated Press, até o momento, Donald Trump está com 214 delegados e Joe Biden com 264. Em Nevada, com 84% das urnas apuradas, Biden vence por muito pouco, diferença de apenas 12 mil votos. Na Geórgia, cenário também muito apertado. Por lá, Trump está vencendo por apenas 2 mil votos. 99% das urnas já foram apuradas. E na Pensilvânia, Trump também está na frente, mas com uma margem um pouco maior. O republicano tem 50% dos votos contra 49% para Biden. E à espera do resultado oficial das eleições americanas, manifestantes a favor de Joe Biden foram às ruas protestar. Na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, onde Trump lidera a apuração, os apoiadores de Biden levaram faixas e cartazes pedindo que todos os votos sejam contados. Em Nova York, manifestantes do movimento Black Lives Matter se juntaram a outros grupos para apoiar Biden. Apesar desse clima tenso aí, não houve registro de violência. E na Ásia, as bolsas de valores estão em alta neste momento, enquanto aguardam aí o resultado da eleição americana. A correspondente Silvia Kikuchi tem todas as informações ao vivo de Tóquio. Boa tarde aí para você, Silvia. Olá, boa noite, Patrícia, e a todos que nos acompanham. A expectativa pelo resultado e o impasse na apuração ferveu o mercado de ações. Aqui na Bolsa de Valores de Tóquio, logo no início da sessão, o índice Nikkei subiu ao maior nível já registrado nos últimos 29 anos e passou dos 24 mil pontos. As ações de tecnologia dos Estados Unidos têm sido um grande atrativo para os investidores. A alta é refletida nos mercados asiáticos, que fecharam as sessões na quinta-feira no maior nível em 2 anos e meio. Patrícia. Obrigada, Silvia, pelas suas informações. E olha, aqui no Brasil não foi diferente, viu? O mercado financeiro operou de olho na eleição americana. No fim do dia, o dólar fechou em queda de 1,92%, cotado a R$ 5,54. Já a Bolsa de Valores de São Paulo subiu quase 3%, acima dos 100 mil pontos. E agora eu vou falar com Ricardo Macau, mestre em Direito Internacional pela USP. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Record. Qual avaliação você faz desse momento da apuração? Lembrando que o resultado ainda não está definido, né? Boa noite, Patrícia. Nós estamos no momento ainda de finalização da contagem dos votos.
É um momento delicado e que eu não arrisco nenhum palpite, já que o sistema eleitoral norte-americano é muito diferente do brasileiro e que dependemos do encerramento da apuração em cada estado para termos a certeza sobre o que realmente ocorrerá naquele país. Por pouquíssimos votos agora, né? Mas o que deve acontecer daqui para frente se por acaso essa definição aí chegar à Suprema Corte? Bom, antes de chegar na Suprema Corte, é provável que as discussões serão feitas nos tribunais de cada estado, já que nos Estados Unidos o direito eleitoral varia de estado para estado, então deverá primeiro percorrer a instância local, né, a instância do estado, para que somente num segundo momento a questão chegue à Suprema Corte, o que vai demorar ainda mais caso isso venha a ocorrer. Para a gente aqui do Brasil, isso tudo parece muito confuso, né? Cédulas, contagem, a eleição se encerrou há 2 dias. Esse modelo da eleição americana é confuso mesmo? Ou a gente está à frente aí, ou são realidades totalmente diferentes, Ricardo? Nós não podemos comparar o sistema dos Estados Unidos com o brasileiro e emitir um juízo de valor. A razão é muito simples. O sistema eleitoral dos Estados Unidos foi implantado em 1787, quando a Constituição americana foi editada, e é a mesma desde o século XVIII. Então, nós temos uma realidade consolidada naquele país e que funciona bem para a realidade norte-americana, em que os estados possuem um grau de autonomia muito mais acentuado do que a autonomia dos estados do Brasil, que tem um outro processo histórico de formação, que tem uma Constituição que foi datada no ano de 1988 e acoplou outros mecanismos já desenvolvidos no direito constitucional e no direito eleitoral. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record. Tenha uma boa noite. E daqui a pouco a gente volta a falar da eleição presidencial nos Estados Unidos. A Fiocruz pretende concluir aqui no Brasil os estudos da vacina contra o coronavírus em janeiro. Vamos até o Rio de Janeiro com Pedro Paulo Filho, que tem todos os detalhes para a gente. Olá, Pedro. Boa noite para você. A Fiocruz, o Instituto Biomanguinhos deve começar a produção em série das primeiras doses já no mês que vem. É o chamado lote de aprovação, que vai ser encaminhado para análise da Anvisa. Os estudos são sobre a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca. A expectativa é que todo o dossiê seja concluído até janeiro do ano que vem pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E aí, cada pessoa deve precisar de 2 doses da vacina. A meta é produzir até 250 milhões de unidades até o fim do ano que vem, o que vai permitir aí a imunização de mais da metade da população brasileira em 2021. Patrícia. A gente fica aqui na expectativa. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. Porto Alegre retomou os testes com a vacina contra a Covid-19 da Janssen, a farmacêutica da Johnson & Johnson. O Vitor Costa tem os detalhes. Boa noite. Em que fase esse estudo está, Vitor? Muito boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. O estudo aqui no Hospital Conceição está na fase 3. Em todo o mundo, a vacina vai ser testada em 60 mil pessoas. Aqui em Porto Alegre, serão 2.000 voluntários, que foram divididos em 4 grupos com idades e condições de saúde diferentes. A vacina tem dose única e não tem necessidade de reforço. Os testes aqui no Brasil já haviam começado no Rio de Janeiro, mas foram interrompidos mês passado, depois que um voluntário nos Estados Unidos apresentou problemas de saúde depois da aplicação. Patrícia. Obrigada, Vitor. O Exército vai ajudar o Superior Tribunal de Justiça a restaurar o sistema após um ataque hacker. Vamos até Brasília com Matheus Escavazini. Olá, Matheus. Boa noite aí para você. Boa noite, Patrícia. O Centro de Defesa Cibernética do Exército atendeu ao pedido de colaboração do presidente do STJ, Humberto Martins. Segundo o ministro, os processos e outros dados estão preservados em backup. Providências já foram tomadas para restabelecer o sistema e as investigações conduzidas pelo tribunal. Agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro informou que o hacker já foi identificado pela Polícia Federal. O primeiro ataque aconteceu na quarta-feira, por volta das 3 da tarde, e só foi identificado às 8 horas da noite. Os hackers criptografaram todo o acervo de processos do tribunal, que ainda analisa os impactos das invasões. Patrícia. Obrigada, Matheus.
O caso da promotora Mariana Ferrer reforçou o debate sobre a violência contra a mulher e a necessidade de combater a cultura do estupro. É o que defende a deputada federal Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí. Ela coordena a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher e participou do JR Entrevista desta quinta. O caso da Mariana Ferrer é um caso que vem à tona, mas infelizmente não é um caso único. É um caso que, pelo contrário, todos os observatórios de violência, eles detectam como a maior violência que existe no Brasil hoje. O número de crianças, sejam do sexo feminino, sejam do sexo masculino, estuprados, e de mulheres estupradas, e não só jovens, inclusive mulheres idosas, é estarrecedor. Então, é uma questão que nós temos que olhar com muita perconsciência, com muita responsabilidade. E o caso dela denota mais uma questão, que é a violência institucional que a mulher sofre no momento em que ela é agredida nos seus direitos, agredida na sua dignidade, procura o Estado e o Estado não responde, responde mal ou a revitimiza. E olha, nós voltamos a Washington porque nessa quinta-feira a equipe de campanha do presidente Donald Trump teve 2 derrotas na justiça. Vamos falar com a Evelyn. O que aconteceu, Evelyn? Conta pra gente. Olha, Patrícia, a equipe de campanha do presidente Donald Trump quer que a contagem dos votos seja interrompida imediatamente, até que os tribunais estabeleçam regras aí que permitam que observadores de campanha possam acompanhar a abertura e a contagem das cédulas. No Michigan, por exemplo, a justiça negou o pedido da ação por falta de provas. E na Geórgia, a justiça garantiu que não há evidência de fraude, como alega a equipe do presidente, que entrou com a ação dizendo que cerca de 50 cédulas foram recebidas no estado depois do horário de fechamento das urnas no dia da eleição. Na Pensilvânia, onde a equipe de Trump também entrou com o processo, a justiça ainda não se pronunciou. E a campanha de Joe Biden classificou as ações judiciais como patéticas, Patrícia. Obrigada, Evelyn. Daqui a pouco a gente volta a falar com você, porque agora nós vamos voltar ao mapa dos Estados Unidos para explicar aí uma diferença entre projeções. Aqui na Record TV, nós usamos as projeções da agência Associated Press, que tem 170 anos nesse tipo aí de cobertura. Outros veículos de imprensa dos Estados Unidos não dão a vitória para Joe Biden, no estado do Arizona, mas a AP já garante a vitória para o estado para o democrata. De acordo com a agência, na madrugada de quarta-feira, Biden tinha 5 pontos percentuais a mais que Donald Trump, ou seja, 130 mil votos. E, além disso, 80% do total das urnas haviam sido apuradas. Assim, não teria mais chance aí de virada. Agora, com 90% das urnas contabilizadas, Joe Biden tem 50% dos votos e Trump 49%. E o presidente Donald Trump voltou a falar em fraude nas eleições americanas e prometeu entrar na justiça. Em um discurso com diversas acusações, Trump ainda fala como vencedor, apesar das projeções desfavoráveis. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, Trump considera como ilegais os votos que chegaram atrasados aos centros de contagem na Geórgia. Para a Justiça Estadual, não há indícios de que esses votos foram contabilizados. Mas Trump prometeu levar a disputa até a última instância. And we think we will win the election very easily. We think there's going to be a lot of litigation because we have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. We'll see. But we think there'll be a lot of litigation because we can't have an election stolen like this. Apesar das acusações, o presidente não mostrou provas de qualquer fraude. Bom, mais cedo, Joe Biden fez um discurso rápido em Delaware, o estado onde mora e de onde acompanha a apuração. Biden pediu paciência aos eleitores. O democrata defendeu que todos os votos sejam contados, mesmo que possa demorar. Ele também voltou a dizer que está confiante na vitória, mas não declarou vitória. O ex-vice-presidente ainda publicou mensagens nas redes sociais. Numa delas, disse que o sistema de governo dos Estados Unidos é de dar inveja no restante do mundo.
Daqui a pouco a gente volta com mais atualizações direto dos Estados Unidos. A confiança na apuração das eleições também foi tema da live desta quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro. Ele defendeu o voto impresso. Já está bastante avançado o estudo. A gente espera o ano que vem entrar, mergulhar na Câmara e no Senado para que a gente possa realmente ter um sistema eleitoral confiável em 22. Tem uma proposta de emenda à Constituição da deputada Bia Kiss, pode ser aproveitado isso aí, voltando aí o voto impresso, que é a maneira que você tem de auditar, contar os votos de verdade aqui. Então nós devemos sim ver aí o que acontece em outros países, né, e buscar um sistema onde seja confiável por ocasião das eleições. Veja a seguir as últimas informações sobre a disputadíssima eleição presidencial nos Estados Unidos. E a rodada da noite na Copa do Brasil, com Palmeiras e Bragantino, Juventude e Grêmio. Voltamos com o futebol. Palmeiras e Grêmio são as duas últimas equipes classificadas para as quartas de final da Copa do Brasil. Veja os gols. O Grêmio foi até Caxias do Sul e venceu o Juventude por 1-0. Gol de Tassiano de cabeça. Juventude 0. Grêmio classificado 1. Em São Paulo, o Palmeiras enfrentou o Bragantino. Gabriel Veron iniciou a jogada no meio-campo. Na sequência, ele partiu em direção à área e recebeu o cruzamento de Vinha para marcar o único gol da partida. Palmeiras classificado 1, Bragantino 0, placar final. E agora nós voltamos para Washington com a Evelyn Bastos com a pergunta que não quer calar. Quando é que sai esse resultado, Evelyn? Pois é, Patrícia. Olha, a resposta para essa pergunta hoje vale $1 milhão, né? Mas a expectativa é de que finalmente nessa sexta-feira a gente já consiga ter uma resposta. Isso porque é nessa sexta-feira que o estado da Pensilvânia diz que vai divulgar os resultados. Por enquanto, por lá, Trump já declara a vitória, mas a campanha de Biden também está confiante após o democrata diminuir a diferença com a contagem dos votos vindos pelo correio. O estado de Nevada também é outro que pode definir essa situação. O Biden lidera por lá, como você mostrou agora há pouco, mas a diferença é pequena e uma virada não está descartada. Segundo os apoiadores, restam 190 mil cédulas a serem contabilizadas. E apesar de toda essa expectativa, né, Patrícia? A gente ainda vai ter que esperar mais um pouquinho para descobrir. Mais um pouquinho para uma eleição que acabou há 2 dias, parece tempo demais para nós aqui no Brasil, né? Obrigada, Evelyn, pelas suas informações. Boa noite, bom descanso aí para você. Os apoiadores de Trump escolheram um centro de contagem de votos para protestar. Em Las Vegas, no estado de Nevada, alguns deles pediam fim da contagem dos votos. O grupo alega que há indícios de fraude, mas não apresentou provas. O estado é um dos que ainda não tem um vencedor. E agora nós vamos acompanhar mais 2 estados que também ainda não têm vencedores, viu? Estamos falando do Alasca e da Carolina do Norte. Os 2 são liderados por Trump. Primeiro vamos ao Alasca. Lá temos 50% das urnas apuradas, mas a vantagem é grande para o republicano, 62% para Trump contra 34% para Biden. Na Carolina do Norte, o cenário é ainda mais apertado, viu? Até o momento, Trump leva com 50% contra 49%. Os dados são da agência Associated Press. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. A cobertura completa da eleição americana você vê no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Uma excelente noite para você. Obrigada pela companhia.